Bem, vamos começar. Então hoje as duas aulas vão ser dedicadas exclusivamente para de cônicas. Na primeira parte a gente vai fazer as definições e a gente vai ver o que a gente chama das equações canônicas de todas as cônicas. E depois, na segunda aula, a gente vai ver exemplos de como que a gente pode aplicar cônicas para encontrar o conjunto de soluções de uma equação quadrática. Então a primeira que a gente vai falar é elipse. Então o que a gente precisa ter para conseguir formar uma elipse? Então a gente vai ter dois pontos, F1 e F2 em R, e um número positivo, epsilon maior que zero. A gente vai definir o C como sendo a metade da distância entre F1 e F2. E o A vai ser C sobre A. Então o que vai ser elipse? Não, primeiro a gente vai considerar um conjunto. A gente vai considerar o conjunto E, F1, F2, epsilon. Que é o conjunto dos pontos em R2 está o quê? A soma da distância de P até F1, mas a soma da distância de P a F2 é uma constante. A constante 2A. Existem alguns casos que esse conjunto aqui não vai ser interessante. Por exemplo, quando A for menor que C. Quando A for menor que C, esse conjunto é um conjunto vazio. Quando A for igual a C, ele é exatamente o segmento de reta que liga F1 a F2. Então só vai ter um caso que vai ser interessante esse conjunto. Que vai ser o caso quando o A for maior que C. Quando o A for maior que C, esse conjunto vai ser chamado de A elipse, com focos em F1, F2 e excentricidade epsilon. Analisando esses três casos, só vai existir uma elipse quando o epsilon estiver variando entre 0 e 1. Esse é um jeito, a gente pode caracterizar depois todas as cônicas de uma certa forma, e a elipse a gente pode caracterizar ela como sendo o conjunto que tem excentricidade entre 0 e 1. Agora, como que a gente pode ver a equação da elipse na sua forma canônica? Então, para isso, a gente vai precisar somente de dois números, do A e do C. Lembra que para a gente formar a elipse, o que a gente precisou? A gente precisou dos dois focos e da excentricidade. Aqui a gente está começando com uma coisa totalmente diferente. A gente está começando com dois números. Um A positivo e um C positivo menor que A. A gente define o B como sendo aquela raiz quadrada. Então, o conjunto de soluções da equação, essa equação aqui, ela é uma elipse com focos em F1, dado por menos C0, F2 dado por C0 e excentricidade C sobre A. A gente fala que essa é a equação canônica da elipse. Por quê? Os focos estão sobre o eixo X e eles estão equidistantes da origem. Então ela está centrada no ponto 0, 0. Ou também a gente pode inverter. Os focos estando sobre o eixo Y. Qual é a diferença de uma equação para outra? Se a gente analisa aqui o que é o B. O B é a raiz quadrada de A quadrado menos C quadrado. Então, do A quadrado, a gente está retirando um certo valor e tirando a raiz. Então, esse B, é certamente menor que o A. Então, olha só, aqui o A, que é o maior número, ele está embaixo do X. Significa que os focos estão sobre o eixo X. Na segunda equação, o A ele está sobre o Y. Então, significa que os focos estão sobre o eixo Y. Essa que é a diferença. Qualquer uma dessas duas a gente chama de as equações canônicas da elipse. Nesse primeiro caso aqui, o ponto menos A0 e A0 são chamados os vértices da elipse.
que é a maior parte dela. O menos B0, desculpa, o menos 0, o 0 menos B, o 0B são chamadas de vértices secundários. E o 0, 0 é chamado do centro da elipse. Mas como a gente vai querer somente nesse caso, então eu acabei achando melhor nem escrever essas definições. E então, um exemplo. O conjunto de soluções da equação x² sobre 9, y² mais 4 é igual a 1. Quem que é esse conjunto? Então a gente tem que analisar para descobrir quem são as grandezas. As grandezas que nós temos, definir, é o C, porque o C vai estar falando quem são os focos da elipse e a excentricidade. Para falar de uma elipse, a gente tem que falar dos dois focos e da excentricidade dela, essa que é a definição. Então, como que eu faço para descobrir o C? Bem, essa equação, ela me dá o A e o B. Nesse caso aqui, o A quadrado é igual a 9 e o B quadrado é igual a 4. Então, o A é igual a 3 e o B é igual a 2. Mas o que a gente tem que descobrir? A gente quer saber quem é o valor de C. Então a gente vai trabalhar essa igualdade aqui. Essa igualdade está falando que o C quadrado é A quadrado menos B quadrado. Eu levo ao quadrado dos dois lados e depois troco o menos C quadrado e o B quadrado de lados. Então aqui vai estar falando que o C quadrado é igual ao A quadrado menos o B quadrado. Isso daqui é 9 menos 4, que é 5. Então, o C é raiz de 5. Então, isso significa que os focos, olha só o que aqui está falando. Quem são os focos? Os focos são os pontos menos C0 e C0. Então, os focos desse exemplo aqui são os pontos menos raiz de 5, 0, raiz de 5, 0. E quem é a excentricidade? A excentricidade é C sobre A. Então, raiz de 5 sobre 3 é a excentricidade desse exemplo aqui. Então, quando a elipse está na sua forma canônica, a gente consegue saber todas as grandezas envolvidas nela. E a gente vai ver que se ela não estiver na forma canônica, existem ao menos duas mudanças de variáveis que vai deixar ela dessa forma. Agora as hipérboles. Para falar de hipérbole, então a gente precisa novamente de 3 ingredientes. Do F1, que é o primeiro foco, do F2, que é o segundo foco, o número positivo A. A gente vai definir o C como sendo a metade da distância entre os focos, e aqui não era para ser A, desculpe, era para ser o epsilon, que é a excentricidade. E a gente vai definir o A como sendo C sobre a excentricidade. E aí a gente vai olhar para o conjunto, o HF1, F2, epsilon, e aqui, desculpa, aqui não é isso daqui. Vou até já arrumar. Aqui. Aí é para aparecer o módulo da diferença da distância. Então, aqui o epsilon maior que 0 e aqui o módulo da diferença entre a distância é uma constante. Esse conjunto aqui também tem alguns casos que ele não será interessante. Por exemplo, quando o A é maior que C.
Quando A for maior que C, a gente vai ter um conjunto vazio. Quando A for exatamente o C, então a gente vai ter duas semirretas. Vamos tentar explicar aqui quem são essas semirretas. Então, se aqui a gente tem o F1, aqui a gente tem o F2, então a gente vai ter essa semirreta e essa semirreta aqui. Vai ser a união dessas duas semirretas que vai ser esse conjunto quando o A é igual a C. E quando o A for menor que C, esse conjunto vai ser denominado a hipérbole por focos F1 e F2 e excentricidade epsilon. Diferentemente da elipse, só existe hipérbole quando o epsilon for um número maior que 1. Então, quando a gente fala da excentricidade, a gente pode distinguir se vai ser uma elipse ou uma hipérbole. Uma elipse vai ser se a excentricidade estiver entre 0 e 1. Uma elipse vai ser quando uma hipérbole vai ser quando a excentricidade for maior que 1. Na categorização que eu falei para vocês, a gente tem como fazer de todas as cônicas através da excentricidade, a parábola vai ser quando a excentricidade é igual a 1. Algumas pessoas gostam de falar que o círculo é uma elipse degenerada, que é quando a excentricidade é igual a 0. A excentricidade ser igual a 0 vai significar que os dois focos, na verdade, é o único ponto. Mas, na definição que a gente vai fazer, círculos é uma categoria, elipse é outra categoria. Assim como uma parábola vai ser uma categoria distinta, e a hipérbole também. A gente não vai olhar para casos degenerados, a gente não vai definir casos degenerados. E por último, a classificação dela, que são as equações canônicas. Então, dados dois números reais com um A positivo estritamente menor que o C, a gente define o B como sendo C quadrado menos A quadrado. Então, a solução dessa equação aqui vai ser uma hipérbole com os focos em menos C0 e C0. Novamente, os focos eles estão equidistantes da origem e ambos estão no eixo X. E a excentricidade é o mesmo número. O que muda aqui é a nossa definição de B, e que no caso da elipse, os dois sinais eram iguais. O sinal que vinha aqui e esse sinal eram ambos positivos. Já na elipse, quer dizer, na hipérbole não. Na hipérbole a gente tinha diferença. Oi? Por causa que naquele caso o A era maior que o C. Agora não, agora o C que é maior que A. E só existe raiz de número não negativo. Então por isso que tem essa diferença no D. E a gente também pode colocar os focos no eixo Y. Se a gente coloca os focos no eixo Y, o A que estava sobre o X, agora ele está sobre o Y. E o sinal de menos ele muda. Então, se eu olho para a equação, como eu consigo falar se é uma elipse ou se é uma hipérbole? Pelo sinal de menos. Se não tiver o sinal de menos, a gente vai ter uma elipse. Se tiver o sinal de menos, a gente vai ter uma hipérbole. E um exemplo. Eu quero encontrar um conjunto de soluções. E aqui mais um erro, que era para ter um sinal de menos. Eu quero encontrar o conjunto de soluções da equação x² sobre 36 mais y² menos. Então eu quero encontrar aquele conjunto de soluções ali. Então, o sinal de menos, ele está aqui à frente do y. Então, esse cara aqui
é o A quadrado. E esse cara aqui vai ser o nosso B quadrado. Então, nesse caso, o A quadrado é 36 e o B quadrado é 25. Então, daqui o A é igual a 6 e o B é igual a 5. Agora eu tenho que ver quem que é o C. Por essa equação aqui, o C quadrado é a soma de A quadrado mais o B quadrado. Então, C ao quadrado é o A ao quadrado, que é 36, mais o B ao quadrado, que é 25. Isso daqui é 61. Então, aqui o C é igual a raiz de 61. E o C, ele faz determinar quem são os focos. Então, os focos dessa hipérbole é o menos raiz de 61, 0, e o raiz de 61, 0. E a excentricidade é o C sobre A, que é raiz de 61 sobre 6. Então, novamente, se a hipérbole está na sua equação canônica, a gente consegue determinar quem são as grandezas, quem são os focos e quem é a excentricidade. Os focos estão sobre o eixo X. E sempre que o X for positivo e o Y for negativo, o foco está no eixo X. Se for o contrário, o foco está no eixo Y. O sinal de menos fala para a gente na onde que o foco não está. E notem que aqui, diferentemente da elipse, na elipse a gente conseguia falar que o B era melhor que o A. Aqui a gente não consegue comparar o B com o A. A gente não consegue falar qual o número que vai ser menor. Se vai ser esse ou esse daqui. Na elipse, para a gente descobrir na onde que o eixo estava, na onde que os focos estavam, em qual eixo, a gente olhava para o maior número e via qual variável que estava. O maior número é sempre o A. Então a gente olhava para o maior número entre A e B e o foco estava exatamente no eixo sobre o qual essa variável, esse A estava. Já aqui não tem como comparar esses dois números. Não necessariamente o A tem que ser maior que o B ou o B maior que A. Então aqui, como é que eu faço para descobrir o eixo? Eu olho o sinal de menos. O eixo ou os focos estão no outro eixo. Por último, as parábolas. Então a gente vai fixar uma reta R e um ponto F em R, tal que esse ponto F não pertença à reta. A gente vai considerar o conjunto PRF, que é o conjunto dos pontos P. É o conjunto dos pontos P, tais que a distância entre P e F é a mesma distância entre P e a reta R. E esse conjunto faz sentido sempre. Notem que aqui a gente não falou de excentricidade. Então, numa primeira definição, a parábola não tem excentricidade, mas em uma outra categorização, a parábola vai ser o conjunto quando a excentricidade é 1. Então, esse PRF é denominado a parábola com foco F e reta diretriz M. E a gente também tem as equações canônicas. Então, para falar de elipse, de hipérbole, a gente dava dois números. Aí chegava o A e o C. Em um caso, o A era maior que C, no outro caso, o C era maior que A. Para falar das equações canônicas da parábola, a gente só precisa de um número que seja diferente de zero, porque se ele for zero, não vai fazer sentido.
Então, o conjunto de soluções da equação y² é igual a 4dx é a parábola. O foco dela vai ser o ponto D0 e a reta diretriz dela vai ser a reta x igual a menos d. Então, o foco e a reta, eles equidistam da origem. Onde você falou que o diferente de zero? Justamente aqui. Porque se o D for 0, o foco vai ser o 0, 0 e aquela reta diretriz vai ser x igual a 0. Então o foco vai pertencer à reta. Por definição de parábola, a gente não pode considerar isso. Então eu tenho que arrumar colocar esse D diferente de 0. E também a gente pode ter a reta diretriz. Essa reta, a primeira reta diretriz, é paralela ao eixo Y. A segunda reta é paralela ao eixo X. A gente pode ter esses dois jeitos. Aqui vai ser as soluções da equação x² é igual a dy. Então, como que eu sei a reta diretriz aonde ela vai ser paralela? Simplesmente olhando que é o quadrado daquela equação. Então, se o quadrado for x, a reta y igual a menos d, ele é paralela ao eixo x. Então, sempre a gente olha para o quadrado. Se o x for quadrado, então quer dizer que a reta diretriz vai ser paralela ao eixo x. Se o y for quadrado, significa que a reta diretriz vai ser paralela ao eixo y. Então, é as formas de a gente saber quem são as retas, se ela tiver na equação canônica, para quem que as retas diretrizes são paralelas. E o foco e a reta diretriz equidistam a distância d da origem. Então, se eu tenho a equação x² é igual a menos 4y. Então, x² é igual a menos 4. Igual a menos 4y. Então, a gente tem que esse cara aqui, então menos 4y é da forma, então ele é dessa forma, 4dy. Então isso aqui são 4dy. Então, passando esse cara para cá, a gente vai ter aqui 4dy mais 4y, e isso daqui são 4y, d mais 1 é igual a 0, para qualquer valor de y. Então, isso só vai ser possível se o d mais 1 for 0, isso é, o d nesse caso é o menos 1. Então, o foco é que essa parábola é o ponto menos 1, 0. Então, desculpa, é o 0, 1, né? 0 menos 1. O foco ele está sobre o eixo X, esse é sobre o eixo Y. Quando a gente tem o cara dessa forma aqui, o x², o foco está aqui, ele está sobre o eixo Y. E a reta diretriz é paralela ao eixo X. Ela vai ser a reta R, vai ser a reta Y igual a 1. Mas como que eu descubro essa reta?
Quem que é ela? Como a gente está acostumado a falar de reta, de vetor diretor, das equações paramétricas. Então essa é a única equação que a gente tem, o x igual a 1, y igual a 1. O x não aparece, ele vai ser a variável dependente. Essa reta aqui vai ser o conjunto dos pontos T1 tal que tem R. O y é sempre 1, o x pode ser qualquer coisa. O vetor diretor dessa reta aí é o 1, 0. Por isso que ela é paralela ao eixo x. Porque ela tem o mesmo vetor diretor do eixo x. E um ponto P que pertence à reta, o 0, 1, pertence à reta E. É por isso que aqui está descrita que a parábola tem a reta R e o ponto 0. Aqui é o ponto 0,1 e aqui já está totalmente ao contrário. Já, né? Nem sei de onde eu copiei e colei. Mas, então é a reta. Desculpa, é a reta 0,1. Que contém o ponto 1, 0, e aqui está certo, porque a parábola tem a reta diretriz N e o foco dela é o 0 menos 1. Então está certo o que eu fiz. Eu separei em duas partes. A reta, eu escrevi ela aqui, que é justamente o que a gente viu. O vetor diretor é 0,1, o ponto que pertence à reta é 1, 0. E aqui é a parábola. A reta diretriz dessa reta N, o foco é o 0 menos 1. Então, novamente, a parábola, a gente consegue encontrar todas as grandezas dela quando ela está na forma harmônica. Qual vai ser o objetivo da segunda aula? A gente vai ter uma equação quadrática. As soluções das equações quadráticas têm as degeneradas, que a gente vai ver quais são, ou elas serão alguma dessas três curvas que nós acabamos de ver, o elipse, o hipérbole ou a parábola. Então, qual vai ser o objetivo? Dado uma equação de uma equação quadrática, a gente vai fazer o que a gente chama de uma rotação e uma translação. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter um novo sistema de coordenadas, tal que aquela primeira equação vai estar sobre uma dessas três formas aí. Sabendo então quem é a forma canônica dela, a gente consegue saber várias grandezas dela. Então, O vetor diretor era o 1, 0. não sei. E acabou 0,1. Aí o ponto que pertencia à reta era o ponto 0,1. Mas lá está escrito no 0, no ponto. E no vetor diretor, 0. Ó, Não, no problema. calma aí, deixa eu só apagar que aqui não é esse R. Aqui é um R normal. Pertence à reta. Ó, vetor 0,1, o ponto 1, 0. Certo? Era o contrário. É, tá certo. Aqui é para ser PV. Então esse cara aqui era para estar aqui. Eu vou já colocar. Primeiro é o ponto e depois é o vetor diretor, não o ponto. Então a gente vai ver o que são essas equações quadráticas. Então, uma equação quadrática em duas variáveis, a gente vai chamar simplesmente de equação quadrática, é a equação da forma ax² mais bxy mais cy² mais dx mais ef mais ey mais f é igual a 0.
onde A, B, C, D e F são números reais e essa soma de quadrados aqui é diferente de zero. O que significa dizer que essa soma de quadrados é diferente de zero? A gente não pode ter simultaneamente o A, o B e o C iguais a zero. Pode ser que o A e o B sejam zero, então o C vai ter que ser diferente de zero, ou assim. A gente vai ter que ter aqui algum desses termos de verdade na equação. Vocês já viram algum tipo de equação quadrática. No ensino médio, vocês veem quando esse cara aqui é zero e esse cara aqui é zero. Não, desculpa, né? É o contrário. Quando esse daqui é zero e quando esse daqui é zero. A equação da forma ax² mais dx mais zero igual a zero. É o que vocês chamam de equação de segundo grau. A gente consegue encontrar as raízes, coisa e tal. Então a gente vai estudar uma coisa mais geral do que isso. A equação de segundo grau vai ser um caso particular desse estudo aqui. Então vamos lembrar que esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Vai ter uma hora que vai ter uma certa importância isso daí. Então, o nosso teorema principal vai ser o seguinte: C vai ser um conjunto de soluções dessa equação e o delta vai ser o B² menos 4AC. Então vai ser esse cara aqui ao quadrado menos 4 vezes esse. Então, se o delta ele for positivo, esse conjunto C, que é o conjunto de soluções, ou ele é uma elipse, ou ele é uma circunferência, ou um ponto, ou um conjunto vazio. A gente tem essas possibilidades. Então tem gente que gosta de falar, por isso que tem gente que gosta de falar que a circunferência é um caso degenerado da elipse, porque é o conjunto de soluções de uma equação sobre a mesma forma. Se o D for negativo, o C é uma hipérbole ou um par de retas concorrentes. E se o delta for igual a zero, o C é uma parábola, um par de retas paralelas, uma reta ou conjunto vazio. Então, o conjunto de soluções dessa equação a gente tem essas possibilidades. E a gente vai ver agora o método que praticamente é uma demonstração desse teorema, que é o método que a gente vai utilizar de passar o cara dessa forma para a equação canônica desse ou desse daqui. Então, dada essa equação quadrática, a gente pode escrever ela na forma matricial. Então, o que a gente faz? A gente define a matriz A como sendo o A, o B sobre 2, o B sobre 2 e o C. Então, ó, esse cara aqui, é o coeficiente do x². Esse cara aqui é metade do coeficiente do termo cruzado xy. Esse daqui é a mesma coisa. E esse C aqui é o coeficiente do y². Então, assim que a gente forma a matriz A. E olha só, a matriz A é uma matriz simétrica. O seu coeficiente do y². A matriz K carrega o coeficiente do x, o coeficiente do y. E a matriz x são as variáveis x, y. Então, definindo essas matrizes, a gente consegue escrever parte daquela equação como sendo produto de matrizes. Se a gente multiplica
a x transposto pela a com a x, a gente obtém exatamente isso daqui, ó. Ax quadrado mais bxy mais cy quadrado. E se a gente multiplica a k pela x, a gente tem exatamente a dx mais dy. Então a gente vai pegar aquela equação e reescrever ela como sendo produto e soma de matrizes. Então, em matrizes, a x transposta vezes a vezes a x mais kx mais a matriz de uma linha, uma coluna que só tem entrada y é igual a zero. Isso por conta da equação 1. Mas, como ela é simétrica, em particular, ela é diagonalizável por uma matriz ortogonal. Então, a gente pode trocar a e escrever a da forma PD, P transposta. E é justamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai trocar essa A aqui por essa forma. Então, a equação matricial 2 pode ser escrito da forma x transposta vezes P vezes D vezes P transposta vezes K vezes X vezes F. E agora a gente vai olhar com atenção para esse cara aqui, ó, a P transposta X. Essa multiplicação aí vai ser a nossa primeira mudança de variáveis. Eu tenho uma matriz 2 por 2 vezes uma matriz 2 por 1. O resultado é uma matriz 2 por 1. Então ela vai ter duas linhas e uma coluna. A primeira linha a gente vai chamar de x'. A segunda linha a gente vai chamar de y'. Então eu vou trocar, primeiro, né, fazer o agrupamento e multiplicar exatamente aqui, ó, pela identidade. Só que eu vou escrever a identidade como sendo a P transposta. Como a P é ortogonal, a sua transposta é igual a sua inversa. Para que eu vou fazer isso daí? Para aqui ficar com a mudança de variáveis, então eu vou eliminar esse x aqui. Eu vou passar a escrever um P transposto x. Aqui eu já tinha a minha mudança, e esse cara aqui, a gente pode notar que ele é P transposta x transposta. Aqui não está dando certo de pegar. Então, olha só, todo lugar que tinha o x, eu consegui escrever P transposto x. Então, eu vou eliminar todos os x que aparecem. E agora, fazendo essa mudança, chamando o x' a primeira linha do P transposto x e o y' a segunda linha do P transposto x, a gente tem a nossa primeira mudança de variáveis. Aí, esse produto aqui, KP, o KP, a gente define ele como sendo uma nova matriz. Então, isso daí vai ser uma matriz com uma linha e duas colunas. A primeira coluna a gente chama de D', a segunda coluna a gente chama de E'. Então a gente consegue reescrever aquela equação inicial sobre nova matrizes, e a equação a gente consegue escrever ela dessa forma aqui. Então repare que aqui não existem mais o x e o y, mas existe o x' e o y'. Qual que é a grande diferença dessa equação para a equação 1? Aí a gente não tem termo cruzado. Então essa primeira mudança de variável, ela serve exatamente para isso, para eliminar aquele termo cruzado. O que a gente faz na prática é uma rotação no plano. Então agora a gente não tem mais o termo cruzado. A equação ela ficou menor.
E a gente vai diminuir ela. Então, essa mudança de variáveis aí que a gente fez, qual que é a relação dessa 3 com essa 1? Se eu encontro uma solução da 3, então eu encontrei um ponto x' e y' que satisfaz 3. Esse cara aqui, eu posso inverter ele. Se eu multiplico a P dos dois lados, P transposto é identidade. Então, xy é simplesmente a P vezes o x' e y'. Então, eu consigo recuperar quem é o x', quem é o x e o y. Então, dado x' e y', eu recupero xy e xy vai ser solução de 1. Então, o conjunto de soluções de 3 e de 1 não é o mesmo. Mas, determinando o conjunto de soluções de 3, a gente refaz a notação do plano e volta para o conjunto de soluções de 1. Então, sabendo o conjunto de soluções de 3, a gente consegue saber de 1. Então, agora a gente vai começar a estudar essa equação 3 aqui. E olha só, quando a gente estudou matrizes simétricas, a gente viu que era totalmente arbitrário a gente montar P e a gente montar D. Existia uma infinidade de possibilidades. Então, a gente pode supor que aquele D que aparece é justamente a matriz dos autovalores de A. Então, a gente pode supor que o lambda1 é menor que o lambda2. Que nos exemplos da última aula era justamente o que eu fazia, porque a gente pegava o menor autovalor para trabalhar. E olha só, aquele B quadrado menos 4AC que aparecia. Então, dividindo ele por 4, esse cara é exatamente o determinante da A. Olha só o que é A. O que é o determinante dela? A vezes C menos B sobre 2 vezes B sobre 2. Isso é AC menos B quadrado sobre 4. Então, aqui, se eu abro esses dois caras aqui numa situações, fica exatamente B quadrado sobre 4 menos AC. Então, esse cara aí é exatamente o determinante da matriz A. Como que a P ela é invertível, o determinante da sua inversa vezes o determinante da P dá 1. Então, eu posso escrever esses dois caras aí. E o determinante é uma função multiplicativa. O determinante de um produto é o produto dos determinantes. E o PA, P transposto, é justamente a matriz D. E a matriz D é uma matriz diagonal, o seu determinante é o produto da sua diagonal. Então, é o produto dos autovalores. Então, esse cara aqui é delta sobre 4. Delta sobre 4 é igual a lambda1 vezes lambda2. Então, o delta vai ser positivo quando lambda1 vezes lambda2 for positivo. Ele vai ser igual a 0 quando o lambda1 vezes lambda2 for igual a 0. E ele vai ser menor que 0 quando o lambda1 vezes lambda2 for menor que 0. Então, para estudar aqueles três casos que a gente dividiu por delta, a gente pode olhar para os autovalores. Então, a gente pode ter o delta igual a 0. A gente pode ter esse produto aí, lambda1 vezes lambda2 igual a 0. Mas somente um dos autovalores pode ser 0. A gente não pode ter os dois autovalores zeros. O porquê que a gente não pode ter os dois autovalores zeros? Se os dois autovalores forem 0, olha só, a D é justamente a PA P transposta. Então, se os dois autovalores forem 0, significa que a D é 0. Se a D é 0, a PA P transposta é 0. Como a P e a P transposta são invertíveis, significa que a A é 0. Se todas as entradas da A forem igual a 0, o A, o B e o C são 0. Mas a gente começou falando que a gente não pode ter simultaneamente os três iguais a 0. Então, a gente não pode ter esses dois autovalores aqui igual a 0. Se eles são igual a 0, a gente não conversou com uma equação quadrática.
Então esse estudo não faz sentido. Então a gente primeiro vai ver quando o delta ele é diferente de zero. Então o que a gente vai fazer? Na equação 3, a gente vai fazer uma coisa que se chama completar quadrados. Então aqui a gente tem um termo do x' ao quadrado e um termo linear do x'. A gente vai agrupar esses dois e a gente vai somar e subtrair um número. Qual número? Bem, para a gente vai olhar para esse cara aqui e vai falar assim, olha só, esse daqui é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. E a gente vai ver que esse segundo termo justamente nesse dx' aí. Com isso, a gente vai ter o cara para ele somar, vai ser o quadrado do segundo para a gente fazer um quadrado perfeito. Que é justamente o que vai aparecer aqui, ó, desse outro lado. Esse cara aqui é exatamente o quadrado do segundo termo. Olha só, o segundo termo para aquela equação é exatamente esse cara. Então isso que a gente fala que a gente está completando os quadrados. Na hora que a gente abrir essa expressão aí, a gente volta exatamente o que tinha antes. Mas agora olha só, todas as variáveis x estão dentro desse parênteses, não tem mais variável x solto. E isso só é possível fazer porque o lambda 1 é diferente de zero. Olha só, a gente está dividido por lambda 1. Mas como que eu sei que o lambda 1 é diferente de zero? A gente está estudando esse caso aqui, ó, que o delta é diferente de zero. Se o delta é diferente de zero, o produto de lambda 1 com lambda 2 é diferente de zero. Se o lambda 1 com o lambda 2 forem zero, o produto dá zero. Então aqui nesse caso, tanto o lambda 1 quanto o lambda 2 são diferentes de zero. Então a gente pode completar quadrados tanto para o x quanto para o y. Então olha só, não tem mais termos x' e termos y' soltos na equação. E todas as outras constantes, o f antigo e o que a gente completou de quadrados, a gente chama de um novo f'. Então agora a gente vai fazer uma segunda mudança de variáveis. Esse cara aqui dentro do parênteses, a gente chama de x'. Esse cara dentro desse outro parênteses aqui, a gente chama de y duas linhas. Desculpa, aqui é x duas linhas. Então a gente vai fazer uma nova mudança. Essa mudança a gente chama de translação. O porquê? Eu tenho um cara fixo. O cara fixo é o d' 2 lambda 1 e o e' 2 lambda 2. E eu estou somando. Todo x e y eu estou somando com esse cara. Então a gente tem um ponto fixo e os outros pontos a gente soma com ele. Esse cara aí também ele é invertido também. É uma coisa que do mesmo jeito que eu faço, eu consigo desfazer. E com essa mudança, a equação 3, ela pode ser escrita dessa forma. Lambda 1, x duas linhas ao quadrado, mais lambda 2, y duas linhas ao quadrado, igual a f. Então, a gente tirou agora, com essa translação, a gente tirou todos os termos lineares. O que são os termos lineares? O dx mais o ey. É quando o x e y tem grau 1. Então, a gente chama dos termos lineares. Então, essa segunda mudança serve para eliminar eles. Então agora nós só temos termos quadráticos e a constante. E essa mudança aí, qualquer equação, qualquer solução desse quadro, se eu pego um x duas linhas, um y duas linhas, solução de 4, eu transformo de novo no x e y' e me dá uma solução de 3. Então, sabendo quem é o conjunto solução de 4, a gente sabe quem é o conjunto solução de 3, e a gente sabe quem vai ser o conjunto solução
de 1. Então agora a gente vai estudar casos específicos. Quando o delta é positivo. Se o delta for positivo, isso vai significar que o produto dos autovalores é positivo. Significa que os dois são diferentes de zero e que os dois têm o mesmo sinal. E é justamente o que eu estou falando aí. Então, ó, se os dois têm o mesmo sinal, vamos olhar de novo para esse cara aqui. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que o lambda 1 e o lambda 2 sejam negativos. E o F seja positivo. O F seja um cara diferente de zero e positivo. E o lambda 1 e o lambda 2 são negativos. Então, olha só. Um termo ao quadrado sempre é não negativo. Ele nunca pode ser um número negativo. E a mesma coisa. Então, no máximo que esse cara aqui pode ser é 0 e 0. O lambda 1 e o lambda 2 sendo números negativos, significa que desse lado aqui, eu tenho um cara que é não positivo. E esse cara aqui, se o lambda 1 e o lambda 2 forem negativos, ou ele é negativo ou ele é zero. Isso é, não positivo. E se desse lado aqui eu tiver um número positivo? Pode ocorrer esse tipo de coisa? Um número não positivo ser igual ao positivo? Não. Então isso vai significar que o conjunto vai ser o vazio a solução, que não vai ter solução. E esse caso, que eu dei um exemplo particular, é exatamente esse primeiro aqui, ó. O lambda 1 vezes F' ser negativo. Os dois têm sinais diferentes e os dois são diferentes de zero. Por que eu preciso pegar só o lambda 1? Porque o lambda 2 tem o mesmo sinal que ele. Então eu pego 1, multiplico pelo F'. Se deu um número negativo, significa que o F' é diferente de zero e tem sinal oposto. Então o conjunto de soluções é o vazio. Não tem como ter solução. E se o F' for zero? Se o F' for zero, eu tenho um ponto de solução, que é o 0, 0. É o único cara que vai satisfazer 4. Outra possibilidade. Eu tenho a possibilidade de o lambda 1 vezes o F' ser positivo. O que isso significa? Que o F' é diferente de zero e que tem o mesmo sinal dos autovalores. Então, quando eu faço o produto, dá positivo. Se os autovalores forem iguais, a gente tem um círculo. E se os autovalores forem diferentes, a gente tem essa elipse aí. Então, esses são todos os casos que a gente pode ter caso o delta seja maior que zero. Isso é, caso o produto dos autovalores seja maior que zero. A gente pode encontrar como conjunto de soluções o vazio, um ponto, um círculo ou uma elipse. Agora, o caso quando é negativo. Como que eles são negativos, o lambda 1 e o lambda 2 possuem sinais opostos. E a gente supôs que o lambda 1 é menor que o lambda 2. Então, o que vai acontecer? O lambda 1 ele vai ser negativo e o lambda 2 vai ser positivo. Se o F' é igual a zero, se aqui esse cara é igual a zero, esse cara aqui, ó, a gente consegue, esse lambda 1 aqui é negativo. Esse lambda 1 aqui, ele é negativo e o lambda 2 é positivo. Eles têm sinais opostos. A gente pode escrever esse cara aí como sendo uma soma e uma diferença de quadrados, dando zero. Que é justamente... Não, próximo. Que é justamente isso daqui, ó.
ele vai ser uma soma e uma diferença de quadrados do zero. Só que nos dois casos a gente tem retas. E essas duas retas aí, elas vão concorrer no zero. Vão ser duas retas que uma tem menos a inclinação da outra. Então, se o F' for zero, a gente tem um par de retas concorrentes. E se o F' for diferente de zero, a gente divide 4 por F' e a gente vai ter esse hipérbole aí. Só que a gente vai ter dois casos de hipérbole. Quando o F' for negativo, quando o F' for negativo, os focos estarão sobre o eixo X. Quando o F' for positivo, os focos estarão sobre o eixo Y. Mas em ambos os casos a gente tem uma hipérbole como conjunto de soluções. Então, quando o delta é negativo, o nosso conjunto de soluções ou é um par de retas concorrentes ou uma hipérbole. E agora falta a gente estudar o caso quando o delta é zero, que a gente viu quando o delta é diferente de zero. Então a gente vai supor que o lambda1 é zero. Então o lambda1 é zero e o lambda2 é positivo. Poderia ser o contrário, o lambda1 ser negativo e o lambda2 ser zero. Mas esse caso aqui acaba já fazendo os dois. Então, como o lambda1 é zero, não vai ter o termo lambda1 x' ao quadrado. Vamos voltar na equação. Olha só, se o lambda1 é zero, nós não temos esse pedaço aqui. Então não tem como a gente completar quadrados para x'. Mas o coeficiente do y', o lambda2, o coeficiente desse cara aqui ele é diferente de zero. Por quê? A gente não tem lambda1 e lambda2 ao mesmo tempo igual a zero. Se o lambda1 é zero, o lambda2 é diferente de zero. Então a gente vai completar quadrados somente para o y'. Então tá aí, a gente completa quadrado para y', e a gente tem um novo f'. Então agora a gente vai olhar essa equação aqui. A gente pode ter que o d' é zero. Se esse cara aqui é zero, e de novo, então é daquele termo amarelo ali não tem. Então eu tenho lambda 2 vezes um cara ao quadrado sendo igual a zero. Então se o lambda 2, o f', o produto deles é negativo, isso é, eles têm sinais diferentes, isso não pode ocorrer. De novo, a gente vai ter um cara não negativo sendo igual a um cara negativo, ou um cara não positivo sendo igual a um cara positivo. Isso não pode ocorrer. Então, se o d' é zero e o produto de f' com lambda2 for menor que zero, então esse conjunto de soluções desse cara aqui é o vazio. Se o f' é exatamente zero, então esses dois caras aqui eles são zeros. Então a gente tem que aquele termo dentro do parênteses é zero. Então a gente tem essa reta aqui. 2 lambda 2 y' mais e' igual a zero. E se o produto de lambda 2 com f' for positivo, então a gente tem um par de retas paralelas. As duas retas possuem a mesma inclinação. Todos esses três casos acontecem se o d' for igual a zero. E se o d' for diferente de zero? Se o d' for diferente de zero, a gente vai fazer novamente uma segunda mudança de variáveis. Então a gente vai chamar de x duas linhas esse cara, de y duas linhas esse cara aqui.
De novo, essa mudança de variáveis é uma translação. Então, com essa mudança, a equação 3 pode ser escrita dessa forma aí. E isso é uma parábola. Então, essas verificações aí acabam demonstrando aquele teorema principal. Então, dado uma equação quadrática, a gente tem somente algumas possibilidades que podem ocorrer. Então, agora, vocês querem dar 10 minutos para começar a próxima aula ou vocês já querem começar direto? Então, quando for 9h45, a gente começa. A gente vai ver exemplos de como, dada uma equação quadrática, a gente transformar ela em alguma das equações canônicas que se dão por esse teorema.